a mais uma confraternização final de ano da Alto Protege. É uma satisfação enorme estar aqui novamente, compartilhar esse momento junto com todos vocês. Vou fazer algumas apresentações, certo? E a ideia aqui é informar, mostrar o que a gente faz, o trabalho que a gente faz e principalmente a satisfação de estar aqui nessa empresa, de estar aqui na Alto Protege, de estar juntos aqui. É uma confraternização, é um momento que a gente pode desfrutar com os nossos familiares que estão aqui, certo? E entender um pouquinho, né, do que a gente fez, do que a gente está fazendo, certo? Eu vou chamar algumas pessoas para apresentar aqui, né? E na sequência a gente vai falando, tá? Dentro da linha aqui é o Isaac, ele é do setor de eventos, tá? Vai mostrar um pouquinho do trabalho deles. Bom dia a todos. Vou apresentar hoje, né, vou apresentar sobre a gestão dos sinistros, a importância da gestão dos sinistros na associação. A gestão nada mais é que dá o patrimônio do associado, a atividade, a análise, prever o custo da associação. Não podemos fazer as coisas. A análise de sinistro é muito importante, para requerer a situação, para entender o que aconteceu sobre o sinistro. Não só em caso de negativa, em caso também de coisa simples, às vezes é só um para-choquezinho, para a gestão de sinistro da análise, então já requerer agilidade, serviço. A investigação, em 2024 nós não tínhamos investigação no sinistro, em 2025 veio uma investigação de sinistro de 186 casos. Desses casos, a investigação de sinistro não era só para negativa, para ver a situação realmente. Às vezes o associado não passa as informações internas do sinistro e mandamos um perito no local, fazer o levantamento do local, conversar, fazer uma entrevista com o associado para entender melhor. Desses 186 casos, 118 foi autorizado, irregular, estava tudo certo. A questão não tinha nenhum associado falando mentira ou requerer custo sobre. 68 casos, esse foi irregular, tentativa de fraude contra a associação. A importância da investigação é para cuidar do patrimônio do associado, não autorizando e requerendo custo. Certo? Essa parte da investigação aqui, os dados a Ana vai passar tudo certinho para você, o tanto que nós conseguimos economizando com a sindicância em 2025. Okay? Bom, então aqui dando continuidade um pouquinho no total de ocorrências, uma análise financeira. Então ali o total de recados foi 7.311.303,29. Então o total de ocorrências foi 1.005. Então essas ocorrências são o quê? A quantidade de abertura que teve. Então incluído ali para-brisa, então carro reserva, todos esses dados já estão incluídos aqui na total de ocorrências. Então, colisões, elas representaram a maior parte da ocorrência, então 80%. Alta incidência de troca de para-brisa, então para-brisa também, aberturas ali, o Alex que faz essa parte da abertura. Então, ele está ali sempre agilizando para atender de melhor forma o associado. Baixo índice de roubo de fluxo no período. Então, como o Isaac informou ali, porque a parte de investigação, então essa parte de roubo diminuiu muito no ano de 2025. E o total economizado com a sindicância foi 2.632,69. Aqui um pouquinho sobre o carro reserva, que também é o Alex que faz essa parte. Então, analisando também os dados financeiros, o total de carros liberados foi 285. De parceiros foi 80%, então a gente faz acordos, acaba para terceiros e daí o associado pega o carro reserva. Próprios da associação ficou em 20%. E com isso economizou um pouquinho, porque foi 54 mil. Esse que é um lado bom de ter o nosso carro reserva, que está sempre à disposição, às vezes o consultor precisa também. E essa parte que faz a empresa crescer. Então a gente tem o nosso carro próprio,
tem também as oficinas que fazem esse lado para sempre estar melhorando com a empresa. O Vinícius vai apresentar um pouquinho também os vídeos para mostrar as fotos dos antes e depois. Beleza, pessoal. Vamos lá. Dando continuidade aqui, nós vamos falar um pouquinho do nosso setor financeiro, né? Nós tivemos uma mudança que está tendo bastante aqui, e eu vou chamar a Iluma para explicar melhor para vocês. Ok? Bom dia a todos. Antes de começar, quero dizer que é uma alegria a gente estar aqui novamente, mais um ano, mais uma festa da AutoProtege, para a gente poder comemorar, né, celebrar o que a gente conquistou durante o ano. Né? Então, eu quero falar um pouco sobre o setor financeiro na aba cobranças. Né? É um setor, na verdade, que tem muitas mudanças, é um setor instável, eu digo, né? Porque no mesmo dia a gente tem reativação, a gente tem cancelamento, a gente tem novos associados. Então, ele é um setor que está sempre em mudança, e eu acho que isso é um dos desafios que a gente enfrenta todos os dias. Né? Então, seria a inadimplência, né? Essa mudança do mercado, a mudança do associado. Então, são vários desafios que a gente precisa tentar ajustar para que fique de uma forma coerente e fácil para que o associado permaneça. A gente, durante esse último ano, né, a gente percebeu, na verdade, que a tecnologia, a estratégia e o relacionamento com o cliente é o que faz com que o setor permaneça ali estável, né, de certa forma mais estável. Eu quero compartilhar com vocês, né, alguns indicadores de desempenho comparados ao ano passado. Então, o nosso índice de reativação, comparado ao ano de 2024, a gente cresceu 65,9%. Então, a gente teve 65% reativações esse ano, né, comparado com o ano passado, mais da metade. Né? A gente tem percebido que a mudança na forma de abordar o cliente, o processo mais simplificado para que o associado volte para a empresa, né, tudo isso tem colaborado para que o associado retorne. Né? A gente tem feito bastante campanha com descontos, com promoções, então isso faz com que o associado se interesse e retorne. Sobre a questão da inativação, a gente também despencou, né? A gente caiu a nosso índice de inativação em 37,5%. Então, para 15%. Ano passado, a gente teve muito mais inativação do que esse ano. Né? E eu vejo isso como um crescimento. Não somente você recuperar o associado, mas você manter o associado na base. Né? Isso é muito importante. Acompanhamento ao cliente, melhora na comunicação e principalmente a resolução das necessidades. Né? Quando um associado chega até nós, muitas das vezes ele precisa que seja resolvido, né, da forma mais rápida possível, ele precisa que você ouça. Então, quando eu falo que o nosso setor é um setor com várias mudanças, é porque a gente precisa sentar para resolver o associado, escutar o que ele precisa, porque às vezes os outros setores são muito mais práticos, né, às vezes não tem esse tempo de sentar, ouvir o associado, ligar e atender. E eu queria falar também sobre o nosso índice de crescimento. Tá? Isso aqui, para mim, foi extraordinário. Em 2025, a gente cresceu, de 2024 até 2025, a gente cresceu 96,2%. Então, a gente cresceu quase 100% a quantidade de associados ativos na base. Né? Isso é uma grande conquista. Né? Isso mostra que o caminho está certo, que, né, os meios e as estratégias que a gente tem colocado para o nosso setor têm funcionado. Né? Obviamente, assim como os outros setores também têm desafios, né? Às vezes a gente falha, às vezes, né, tem uma dificuldade. Até o pessoal, né, a maioria consultor sabe, esses últimos dias, esses últimos meses, a gente teve um pouco de dificuldade, né, relacionado aos boletos, às cobranças, mas a gente tem tentado fazer da melhor forma possível para que isso não permaneça. Eu queria falar também rapidamente sobre 2 sistemas facilitadores que, né, depois desses últimos acontecimentos, a gente resolveu ir atrás, investir nisso, porque eu acredito que vai ser muito melhor, que seriam a Inova IA e a Inova Bank. Né? O que seria a Inova IA? Ele é um sistema que ele utiliza a IA como uma ferramenta para essa comunicação com o cliente. Né? Então, esses últimos meses, vocês podem ter percebido que a IA tem sido utilizada muito. Né? Esses sistemas, na verdade, qual que são as vantagens? Né? Eles têm agilidade no atendimento e nas conferências. Então, o sistema, o banco que a gente tem utilizado também, ele é um banco que vai ser uma conferência automática. Né? A gente não precisa mais dar baixa nos pagamentos, a gente não precisa mais conferir ali os comprovantes, porque ele é totalmente vinculado
vinculada ao SGA, o que facilita, então, em vez de a gente estar fazendo conferências com os comprovantes, a gente pode estar fazendo outras coisas. E captação dos clientes que estão inativos. Também atendimento humanizado e personalizado. Aí ela tem essa facilidade, né? Ela consegue identificar o que o associado está precisando e ela consegue captar o nosso regulamento e responder ao associado de acordo com aquilo que o nosso regulamento rege, né? Então, eu acho que isso é bem interessante. Eficiência e inovação, como eu falei, integração com a SGA e com o Power, ele é totalmente integrado. E eu queria falar também a respeito do manual do consultor. Esse manual do consultor ele é um documento, ele fica disponibilizado pelo setor de cadastro. E eu acho interessante esse manual porque muitas das vezes a gente não tem tempo de você pegar o regulamento e você ler o regulamento inteiro. Né? Principalmente os consultores que estão, né, às vezes lá na ponta, vendendo, correndo para cima e para baixo, é muito difícil você conseguir parar para você ler o regulamento. Esse manual, na verdade, ele faz um resumo de tudo aquilo que está no regulamento, ele fala sobre as propostas, ele fala sobre como é feito ali o cadastro no sistema, então é bem interessante, né? Ele fala sobre sistema, cadastro, informativos. Quem não tem esse documento, seria interessante que você tenha, principalmente os consultores novos, né? Vai te auxiliar bastante ali na hora. Às vezes você precisa de uma resposta rápida e acaba não tendo, o manual está disponível para isso. E eu queria encerrar dizendo, né, que todos os nossos alvos foram alcançados daquilo que a gente colocou no passado para esse ano. E mais do que isso, né, a gente enfrentou os desafios, conseguiu passar por eles, né, e a gente tem também grandes planos para o ano que vem, e novos alvos, né, e eu acredito que a gente vai finalizar, e também ano que vem a gente vai poder comemorar no final do ano aquilo que a gente conquistou também. Obrigada. Eu queria chamar aqui o nosso setor jurídico, né, o doutor Anderson, para dar uma palavrinha para vocês. Oi, som. Bom dia a todos. Alô. Bom dia a todos, é um prazer estar junto e pertencer à Autoprotege Clube de Benefícios. Autoprotege Clube de Benefícios, esse é o nome social, a razão social da empresa. Nós somos uma associação. Né? O que é uma associação? Associação patrimonial mutualista, cuja finalidade dos associados é reunir fundos, né, em comum esforço para ratear eventual despesa, né, em caso de avalonamento do sinistro. Nós, do setor jurídico, eu em conjunto com a Nora, que é MFL de Tubeira, né, nós somos o departamento responsável por gerenciar todos os aspectos legais, judiciais e extrajudiciais, garantindo que a organização atue em conformidade com as leis e regulamentos vigentes. Né? Muito se verbaliza, é ventilado na empresa sobre a SUSEP, né? Superintendência de Seguros Privados. Eu peço ver, eu colacionei aqui a capa de uma obra literária de um romancista britânico, George Orwell. É uma obra literária distópica, né, que fala sobre distopia, e aqui é uma frase da obra literária em que ele fala: a parede tem olhos. Uma das frases mais conhecidas do romance é Big Brother is watching you. O grande irmão está observando você. Né? E retornamos à SUSEP, a Superintendência dos Seguros Privados, que é uma autarquia federal brasileira que regula e fiscaliza o mercado de seguro, resseguro, previdência privada, aberta à capitalização, funcionando como órgão do Ministério da Fazenda para garantir a estabilidade do setor e proteção dos consumidores, definindo as regras e supervisionando as empresas para assegurar para que elas operem de forma transparente e cumpram suas obrigações. Havia uma certa nebulosidade e uma equiparação entre as associações, né, e as seguradoras. Em detrimento dessa situação, claro e evidente, o objetivo da associação é proporcionar aos consumidores uma melhoria e um acesso, né, mais fácil e ágil, comparado com uma seguradora, uma certa burocracia, o algoritmo utilizado pelas seguradoras ele faz com que seja mais oneroso ao consumidor pertencer
né, segurar o seu patrimônio, o seu bem. Em detrimento dessa situação, a Superintendência de Seguros Privados criou a Lei Complementar 2013 de 2025. Esse é o nosso marco regulatório, né? Ele confere segurança jurídica à atividade operacional das associações. Ele submete a supervisão da SUSEP com obrigatoriedade de fiscalização estatal. Aqui, em detrimento dessa situação, essa analogia, essa brincadeira com a obra literária de George Orwell, né, de 1984, em que Big Brother is watching you, né? A autarquia federal, a Superintendência do Seguro Privado, ela fez esse marco regulatório objetivando a supervisão e a fiscalização estatal da nossa atividade operacional, né? Ele diferencia as associações mutualistas das seguradoras e estabelece limites de criação e atuação, né? Exige governança, transparência e prestação de contas aos associados. Tem como objetivo primordial proteger os associados com regras sobre patrimônio separado, contrato e gestão profissional. Ele proíbe práticas irregulares e prevê sanções administrativas para descumprimento da lei. Nós estamos num período de adaptação, né, com relação a esse marco regulatório e sendo amoldado pela Superintendência dos Seguros Privados, né, não de uma forma equiparada às seguradoras, né, mas o objetivo principal, claro e evidente, é que os nossos associados tenham maior segurança jurídica e estejam resguardados pelas associações, né, em contrapartida, a nossa governança ela deve ser transparente e, claro e evidente, devemos prestar contas aos associados. E aí volta ao que o pessoal havia falado, né, em relação aos índices de ativação, reativação e etc. Findo essa questão, uma brincadeira que eu faço, né, esse aqui é um jargão da época do apartelamento, em que juntos somos mais fortes, né? O setor jurídico só funciona em detrimento do funcionamento dos demais setores da associação. Nós devemos trabalhar de forma sinérgica para que as coisas aconteçam. Passo a palavra para o Vinícius. Pessoal, vou mostrar um pouquinho a apresentação aqui, um vídeo com relação ao trabalho do pessoal do evento, certo? É um trabalho que a gente faz que são vários setores, certo? Então, cobrança, venda, eventos. Então, tudo esses setores, eles têm que estar em conjunto. Nós temos que estar unidos, nós temos que ter aqui diálogo, comprometimento, né, facilidade em escutar e conversar com o seu companheiro. E esse trabalho que vai passar agora aqui é um trabalho que as nossas oficinas credenciadas, as nossas oficinas próprias estão fazendo. Dificuldade, nós estamos sem Wi-Fi aqui, mas vamos lá. Esse é um pouco o trabalho do nosso pessoal do evento, tá? Eu queria falar um pouquinho também sobre a dificuldade que nós passamos esse ano. Foi um ano bem atribulado, bem dificultoso, né? Em todos os setores, certo? Mas a Alta Protege conseguiu passar por essas dificuldades desse ano.
E estamos unidos aqui para trabalhar juntos, sempre. Também a nossa superação, né? O que a gente tem que fazer para continuar seguindo junto no mesmo caminho, na mesma direção? Como trabalhar com isso? Com união, com comprometimento, com conversa, né? Esse ano também teve algumas pessoas que saíram da Autoprotege. Tem muito assédio da concorrência para com os consultores, né? Eu mesmo fui bastante assediado por outros, mas, como eu falei, o meu comprometimento aqui, o meu trabalho aqui, quero fazer esse negócio dar certo, e pode dar certo sim. O que acontece? As outras empresas vêm oferecendo bastante dinheiro, não é pouco não. Mas assim, o que eu faço aqui, eu vou falar por mim, a sensibilidade que a gente tem com o nosso presidente, com o Paulo, sempre ali, me apoiando. Já cheguei a fazer carro que foi negativado pelo pessoal do evento. Ficou até meio chateado, negativo, Paulo, me ajuda aí. Então, essa sensibilidade, você pode fazer um trabalho bem feito, certo? E isso, um trabalho bem feito, não tem que supere, tá? Todas essas dificuldades que a gente passou, que a gente está passando, a gente passou junto, trabalhando forte, honesto, fazendo um trabalho correto, justo. Isso é o principal aqui da Autoprotege que eu fico, que eu reconheço, que eu vejo. E o que nós queremos para o nosso futuro? O que nós queremos para 2026? Nós estamos aqui, nós estamos credenciados no SUSEP, certo? Vamos continuar fazendo esse trabalho forte para se manter lá. Muitas dessas que passaram essa atividade esse ano não vão mandar ano que vem. Isso é fato. Vai ficar quem? Vai ficar quem é bom, quem faz o trabalho correto. E essas pessoas vão ficar. E eu tenho certeza que nós vamos estar aqui ano que vem de volta para mostrar o nosso trabalho. O trabalho com excelência, né? Vários setores, pessoal, nós temos vários setores, várias pessoas. O principal, sempre, a gente fala, é a comunicação, conversar. Pode ter atrito? Pode. Tem uma discussão? Pode. Mas isso aqui é coisa que acontece, é coisa do trabalho, certo? Conversa, chega no meio termo, comunicar, conversar, responder às pessoas. Tá junto ali, opa, vamos trabalhar, o que dá para fazer para melhorar, o que eu posso te ajudar, né? Um setor ajudando o outro. Só assim a gente vai conseguir emergir e crescer muito em 2026. Eu tenho certeza disso, eu confio muito nisso. Vou passar aqui um videozinho da nossa parte interna ali, para você ver a nossa confraternização aí no final de ano. Som? O nosso pessoal, setor aqui de cadastro, né? Ali a nossa Camila, trabalhando ali. É um setor que estava para a entrada de veículos ali, muito bacana. O setor ali, ele está passando, pelo nosso financeiro, onde a Ilma já apresentou ali, tá? O pessoal trabalha firme e forte. Eu fico incomodando elas ali de vez em quando, na segunda-feira, né? Mas é tudo por... O que a gente tem que pensar, pessoal? O que é melhor para a empresa? O que é melhor para a Autoprotege? É esse o principal objetivo nosso. Buscar a excelência no trabalho para que a gente consiga fazer essa empresa subir cada vez mais. E para nós o céu é o limite. Olha aqui o pessoal do evento trabalhando ali forte, a Nath, a da abertura do evento, o Alex ali, sempre na correria dos carros reserva, na abertura do evento, tem o nosso amigo João ali, que também está na carne ali. Esse pessoal é um trabalho excelente que o pessoal faz ali. E é aquilo que eu falo sempre, né? A Autoprotege não para, e não pode parar. Aqui para o nosso jurídico, nosso doutor Anderson. E aí a sala do nosso presidente ali, sempre cheia, sempre aceitando, sempre conversando conosco, sempre aberto ali a nos escutar. Isso é muito importante mesmo, pessoal. Aqui é para ter uma audição, isso que eu estou falando aqui para...
Pessoal, agora eu vou deixar a palavra para a Laiane, tá? E no final vai estar o nosso presidente conversando, falando o que tem com vocês. Bom dia a todos, né? Uma alegria estar participando dessa festa, compartilho do mesmo pensamento da Eloma, né? Que chegamos ao final do ano, eu entrei recentemente, porém eu já conheço e trabalho com o Paulo já há alguns anos, né? Nós nos conhecemos já há uns 10 anos e eu aceitei um desafio que a Autoprotege cresceu, né? A Eloma, os dados mostram aí que a Autoprotege cresceu. Então, o Paulo me convidou, né, a trabalhar para que a gente possa estruturar de forma assertiva para que todos os setores funcionem, né, caminhando para o mesmo local. Então, a minha função dentro da Autoprotege, né, é a gestão empresarial e recursos humanos. Então, qual é o centro de tudo isso? O centro é planejamento, organização, tomada de decisões e o objetivo é crescimento, né? Crescimento e estender o compromisso, né? Fazer com que todas as pessoas, sejam os funcionários, sejam prestadores, todas as pessoas que estejam envolvidas, né? O pessoal que trabalha na oficina, o consultor, o pessoal do cadastro, o pessoal do financeiro, o pessoal do comercial, enfim, todos os setores se comuniquem. Até porque nós, a Autoprotege hoje, né, ontem mesmo nós estávamos conversando, a Autoprotege hoje é o quê? A Autoprotege acaba se tornando um grupo, né? Por quê? Porque nós temos rastreamento, nós temos assistência 24 horas, são empresas distintas, porém, elas funcionam com a mesma gestão da presidência da Autoprotege, né? Então, a ideia é estruturar os setores, capacitar as pessoas, oferecer suporte, né? Oferecer condições para que todos trabalhem, para que a gente chegue na excelência. Então, podemos, com os números, perceber que estamos numa crescente, né? E quando nós estamos numa crescente, enfrentamos desafios. Natural que enfrentemos desafios, né? Numa crescente. Então, eu gostaria, né? Como eu faço essa parte do pessoal, estou sempre com o pessoal, olha, auxiliando aqui, ali, vamos ver o que dá certo, o que não está dando certo, como que a gente pode melhorar. Eu gostaria que todos nós tivéssemos o mesmo olhar, né? Nós conversávamos agora recentemente lá em Xaxim, que foi um imenso prazer, né? Estar com vocês, conhecer todo o pessoal, e nós conversávamos a respeito disso, que nós temos um caminho, né? Que todos estamos vestindo a mesma camisa, todos estamos indo para o mesmo lugar. Temos aqui, né, a presença da Ali, que representa a assistência 24, a AutoSat, né? Temos o Guilherme, que é o idealizador, que é quem fundou a AMA, que é a assistência 24 horas. Então, assim, são empresas que funcionam hoje em locais diferentes? São, porém, nós estamos caminhando para o mesmo lugar. As oficinas, os consultores. Então, nós temos que falar a mesma linguagem, né? O Vini comentou muito assertivamente a respeito de nós precisamos falar a mesma linguagem, para que a gente consiga caminhar com uniformidade, para que nós possamos atingir o mesmo objetivo, porque nós não estamos em lados opostos, né? Não existe o consultor está de um lado e não, nós estamos do mesmo lado, né? Então, a ideia é organizar, e eu, né, já faço essa apresentação e digo para vocês que estou à disposição, que o que vocês precisarem contar comigo nos limites do meu possível e do que que está dentro da minha alçada, contem comigo, né? E vamos lá. Eu trouxe aqui uma frase que ela corrobora exatamente com essa fala, né? É uma frase do nosso saudoso, assertivo e querido Ayrton Senna. Ele diz assim, ó: eu sou parte de uma equipe, então quando venço,
não sou eu apenas quem vence, de certa forma, termina o trabalho de um grupo enorme de pessoas. Né? Esse é o espírito de equipe mesmo, de você, consultor, entender que só existe uma estrutura porque todos os outros estão trabalhando. O setor financeiro, o setor de cadastro, o setor jurídico, né? Elas só existem, todos esses setores, porque é um trabalho imenso de várias pessoas. Né? Aqui está a assistência 24 horas, como eu já mencionei, né? Que ela foi idealizada, criada, estruturada pelo Guilherme, filho do Paulo, que do zero, né, montou, nós já conversamos também a respeito do zero, Guilherme estruturou, montou, assim, de uma forma brilhante, porque você não ter todo o conhecimento necessário e hoje funcionar, como funciona, né, prestar atendimento aos associados, atender de forma assertiva mesmo, né, de forma a resolver problemas. Não é um trabalho fácil, né? Você está lidando ali naquele momento com a maior dificuldade, é quando o associado precisa. Né? Então é um trabalho difícil, né? A gente tem os prestadores aqui, estou enxergando aqui a Monique, tem o Gabriel, tem o Kelvin, tem a Ariana, não puderam estar aqui, mas enfim, né? O pessoal trabalha muito bem, o pessoal comprometido. Nós temos projetos para o ano que vem de treinamento, né? Então todo esse atendimento ele vai ser melhor estruturado por conta dos treinamentos que nós já estamos montando. Tem treinamentos, inclusive, que eles já estão prontos, né? Temos a autoestágio, como eu disse, né, representado ali pela Ali, quem não conhece a Ali ali. Também o pessoal comprometido em atender o associado da melhor forma possível, né? Resolvendo problemas, são empresas que resolvem problemas, né? E agora, eu gostaria de falar assim, brevemente que o que a Autoprotege, né? Assim, onde nasceu a Autoprotege? Do que nasceu a Autoprotege? A Autoprotege, ela vem com uma carga de conhecimento muito grande. Por que eu digo que a Autoprotege vem com uma carga de conhecimento muito grande? Porque o nosso presidente, o Paulo, ele vem no ramo da proteção veicular há 18 anos. Então, eu estive trabalhando com ele em outras associações e o Paulo, ele pegou tudo aquilo que funciona e tudo aquilo que não funciona. Né? Então, você imagina uma trajetória de 18 anos trabalhando com proteção veicular. Então, a Autoprotege nasce do desejo de acertar. Né? A Autoprotege nasce com propósito, né? E quando a gente fala de propósito, a gente até tem, às vezes, algumas questões ali, né? Mas na segunda-feira tem a oração, mas na segunda-feira, sim, na segunda-feira a gente tem a oração. A Autoprotege, ela tem um propósito, né? Eu conheço o Paulo e posso falar isso assim de forma muito pessoal.